Hora de falar de economia com a Rita Mundim. Muito boa noite, Rita. Tudo bem? Boa noite, Leandro. Tudo bem. Rita, a China parou de divulgar indicadores econômicos, né? A informação é do Wall Street Journal. A reportagem do jornal aponta que Pequim interrompeu a publicação de centenas de dados que antes eram utilizados por pesquisadores, investidores e jornalistas. Qual o impacto de ficar no escuro em relação aos números chineses, hein, Rita? É um impacto perigosíssimo, né? Porque nós estamos falando da segunda maior economia do mundo. E a China, na medida que ela vai desacelerando, né, eles vão limitando a informação. Então, desde a pandemia, né, do Covid, que os dados foram sumindo. Por exemplo, a taxa de desemprego entre os jovens, a última vez que ela tinha sido publicada, lá em meados de 2023, ela veio com um número acima de 20%, que assustou todo mundo. Aí, em 2024, que foi a última vez que eles divulgaram, ela havia caído para 14,5%, pelo simples fato deles terem tirado dos desempregados ou daqueles que estavam procurando empregos 60 milhões de estudantes. Depois, teve um grande problema em 2022 no setor imobiliário, quando a Evergrande, ela pediu concordata lá nos Estados Unidos, depois veio a Country Garden. A partir de 2022, eles pararam de divulgar os números do setor imobiliário. Quando chegou em 2024, que foi um ano muito difícil, com problema de juros, etc. e tal, eles pararam de divulgar em tempo real a entrada e saída de investidores estrangeiros das suas respectivas bolsas. E aí, o Goldman Sachs, por exemplo, fez um relatório questionando o crescimento do PIB da China em 5%, que era a meta estabelecida pelo Partido Chinês. Então, o Goldman Sachs, pela conta deles, a China cresceu 3,7%. E tem um instituto em Nova York que ele chama Rodin Institute. Segundo eles, o PIB chinês cresceu 2,4%. Mas um economista chinês, bem conceituado, foi nos Estados Unidos e disse que achava que o PIB chinês estava crescendo a 2,2%, é o Gao Shaowen. A partir desse momento, ele foi proibido de dar palestras e de falar. Então, a gente fica aí com a pulga atrás da orelha. Eles usavam, né, em paralelo, aí você tenta ver dados de consumo para saber, né, como é que está indo o consumo das famílias chinesas. Até a produção e consumo de shoyu, que é um ingrediente muito usado pelas famílias chinesas, até esse dado foi suprimido. Então, o mundo está meio no escuro com o que anda acontecendo na China. Mas aquilo que é divulgado já causa preocupação. A gente viu que o PMI chinês, quer dizer, o índice que mede atividade industrial, ele teve a maior retração dos últimos 16 meses. E hoje saiu o PMI do setor de serviços, que teve a maior retração dos últimos 7 meses. Resumo da ópera, as coisas andam desacelerando na China e na medida que os números se tornam ruins, o governo chinês coloca debaixo do tapete. Rita, voltando para o Brasil agora, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse durante um evento na capital paulista que o tarifaço de Donald Trump desorganiza o mercado global, mas é uma oportunidade comercial para o Brasil. De que forma podemos sair ganhando nessa guerra tarifária, hein? Olha, esse evento foi feito, né, pela CNA, a Confederação da Agricultura e da Pecuária, e foi um evento de porte, um evento muito grande. E todo mundo que falou lá hoje só falou coisas boas sobre a possibilidade do Brasil nesse rearranjo, porque, na verdade, o que o Trump está provocando é um rearranjo que não se via nos últimos 80 anos. Então, uma coisa dessa proporção no comércio global, para quem tem o melhor agro do planeta, é uma hora de oportunidade. Para nós, para o agro brasileiro, não é crise, é oportunidade. Só que é necessário protagonismo. Protagonismo de quem? Por exemplo,
Temos que ter um ambiente jurídico mais seguro para que os investimentos do mundo aportem no Brasil. O governador Tarcísio de Freitas, o que ele falou foi o óbvio, né, que a gente vem falando aqui. O agro brasileiro, ele vai suprir aqueles mercados que tiverem problemas com os Estados Unidos. Então, nós vamos ganhar mercado, principalmente o próprio mercado chinês. E a outra coisa que foi dita, e de uma forma muito apropriada pela Fabiana Alves, que é presidente do Rabobank, é CEO do Rabobank no Brasil. O Rabobank é um banco cooperativo especializado, um banco holandês, muito especializado no agronegócio. Ela disse que o carbono vai virar a commodity do século XXI, mas nós temos que ser protagonistas em criarmos um mercado e um mercado confiável. E para que esse mercado exista, é preciso que o país seja um país confiável. Então, temos o melhor agro do mundo, estamos passando por uma revolução comercial que não se via e não se viu nos últimos 80 anos, e o Brasil tem toda a chance de ser o grande protagonista da economia verde, que é o que vem por aí. Mas nós temos que tomar posse do nosso país, organizar a casa para que o investidor tenha segurança em fazer negócios. Agora, Rita, a situação financeira das pequenas indústrias piorou no primeiro trimestre de 2025. É o que aponta o relatório da Confederação Nacional da Indústria. A que se deve esse desempenho abaixo do ideal, Rita? E já é o segundo trimestre consecutivo de piora. A piora vem junto com o aumento da taxa de juros, né? Então, os impactos mais fortes é carga tributária e juros. Para as pequenas indústrias de transformação, elas estão sofrendo também aquilo que o consumidor dela sofre, né? Porque você também não tem um crédito para que você consuma. E você pode falar a mesma coisa, por exemplo, da construção. O juro alto, ele atrapalha os negócios. E o juro alto inviabiliza a compra de um bem como a casa própria, que exige um financiamento com um prazo maior. Então, o que está acontecendo com as pequenas indústrias é um retrato do que está acontecendo com as famílias brasileiras, com o Brasil, quer dizer, aumenta-se o endividamento pela alta da taxa de juros, o que inviabiliza um crédito, né? Inviabiliza o crédito. Então, o único lugar que está te estimulando o crédito é o governo, porque com a taxa de juros nessa altura, amanhã ela deve subir novamente, a Selic deve ir para 14,75, você trava a economia real e transfere esse dinheiro para o setor financeiro. As pessoas adiam o consumo presente para fazer um consumo lá na frente e viver de juros, né? Enquanto os juros é, entre aspas, o melhor investimento do país. Então, um país onde o juro é um negócio muito melhor do que fazer qualquer outro tipo de negócio na economia real, correndo risco, etc., esse país realmente não tem um crescimento sustentável.